novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo ouvinte! Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, William! Olá, Selma! Olá, meu amigo, minha amiga! Obrigado por estar sempre aqui com a gente no Prosa Rural. Selma, conte aí o tema do nosso programa de hoje. Conto sim, William. O programa de hoje é sobre um tipo de abelha que é também alvo de reclamações de muitos produtores por atacarem áreas de cultivo, especialmente de frutas. Eita, Selma, que o tema tá delicado hoje, hein? A gente só ouve falar bem das abelhas por aqui, mas hoje vamos conversar sobre as abelhas arapuás, que são consideradas uma praga agrícola por danificarem caules, flores, folhas e até mesmo frutos. Esse dano causado pelas arapuás acaba facilitando a entrada de organismos que provocam doenças nas plantas, prejudicando o seu desenvolvimento, reduzindo a quantidade e o valor comercial dos frutos, comprometendo o produto final e a renda do produtor. A coisa é difícil mesmo. Mas calma aí. Existem algumas medidas que podem ajudar os produtores rurais a minimizarem os impactos negativos causados pelas abelhas arapuás e a conviver com esses insetos que desempenham importante papel no ecossistema. Verdade, Selma. Essas abelhas também são polinizadoras e existem estudos que apontam que elas muitas vezes são responsáveis pela polinização dos próprios pomares que elas atacam. Olha que interessante. Com isso, a eliminação dos ninhos das arapuás nas proximidades do plantio pode, na realidade, ter efeito oposto ao esperado e levar à redução da produção. Bem lembrado, William. E todas as orientações sobre esse assunto estão na publicação Aprendendo a Conviver com as Abelhas Arapuás em Sistemas Agrícolas. Essa cartilha está disponível na página da Embrapa Acre na internet. A cartilha apresenta algumas práticas que podem ajudar o produtor a conviver com as arapuás. E para explicar sobre essas abelhas, sobre os problemas que causam e como lidar com elas, a jornalista Eugênia Ribeiro conversa com a pesquisadora da Embrapa Meio Norte, Patrícia Drummond. É com você, Eugênia. Um dedo de prosa. Patrícia, o que são as abelhas arapuás? São abelhas nativas, sem ferrão, conhecidas também como irapuás, abelhas cachorro, dentre vários outros nomes. São aquelas abelhas que fazem ninho externos, envoltos em uma camada muito dura e espessa, feita de terra e materiais de origem vegetal. Algumas dessas abelhas enrolam no cabelo da gente quando são incomodadas. Na grande maioria das vezes, quando falamos em arapuás, estamos pensando na espécie Trigona spinips. Trigona spinips é o nome científico, enquanto arapuá, irapuá, abelha cachorro são os nomes comuns, os nomes populares. Além de Trigona spinips, existem outras espécies de abelha sem ferrão que também são conhecidas pelo nome comum arapuá e que se comportam da mesma maneira que a Trigona spinips. Há muita gente que não gosta dessas abelhas, das arapuás, em função de alguns problemas causados por elas. Quais problemas são causados pelas arapuás, Patrícia? Com frequência, as arapuás danificam caules, ramos, folhas, botões florais, flores e frutos em diferentes espécies de plantas. Esses danos ocorrem geralmente na coleta de pólen, néctar, fibras, resinas, látex e outras substâncias utilizadas por essas abelhas na construção dos ninhos e na alimentação. O local da planta que é danificado pela abelha pode servir de porta de entrada para fungos e bactérias causadores de doenças, por exemplo, que podem comprometer o desenvolvimento da planta. As arapuás apresentam um comportamento agressivo nas flores que afasta outras espécies de abelha, atrapalhando também o processo de polinização, responsável pela formação dos frutos em várias plantas. Possuem ainda hábitos anti-higiênicos, de coleta de fezes e carniça, e na época com poucas flores, podem invadir e matar ninhos de outras abelhas em busca de alimento. Patrícia, a gente ouve muitos produtores dizerem que têm dificuldades com as arapuás. Então, como lidar com os problemas causados pelas arapuás na agricultura?
O melhor é manter o máximo possível a vegetação nativa em torno dos cultivos. Quando as abelhas encontram o que precisam para a construção de seus ninhos e manutenção de suas colônias na área com vegetação nativa, observa-se uma redução dessas abelhas nas áreas cultivadas, diminuindo os prejuízos para o produtor. Outra possibilidade é cultivar e enriquecer a propriedade com plantas atrativas às arapuás, mais atrativas do que está sendo cultivado. A ideia é a mesma: assegurar alimento e material de construção para essas abelhas, reduzindo sua presença nos plantios. A Embrapa recomenda, por exemplo, o cultivo de diferentes espécies de maracujá, em particular as espécies com flores vistosas e vermelhas, em torno dos pomares do maracujá azedo, para afastamento das arapuás desses pomares, o que vem funcionando bem no Distrito Federal. Para afastar arapuás dos cultivos, podem ser utilizados ainda atrativos artificiais, tais como água com mel, água com açúcar. A quantidade de atrativos a ser usada, a melhor concentração e a periodicidade de troca ao longo do ano dependem da quantidade de ninhos de arapuás na área, da existência ou não de outras fontes de alimento, dentre outros fatores. Muito boa essa prosa, hein, William? Agora a gente já sabe um pouco mais sobre essas abelhas, quais problemas causam e algumas medidas para reduzir os danos causados por elas. Pois é, mas não é só isso não, minha gente. A pesquisadora Patrícia Drummond ainda tem algumas informações importantes sobre as abelhas arapuás e como o agricultor pode conviver com elas. Existem produtos que são recomendados para o controle das arapuás? Pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não há ainda nenhum produto especificamente recomendado para controle das arapuás. Existem alguns estudos em andamento sobre o uso de repelentes naturais. Esses estudos precisam ser concluídos e seus resultados reconhecidos antes de serem recomendados. E por que não devemos eliminar os ninhos das arapuás? Embora sejam identificadas como pragas agrícolas e abelhas de hábitos anti-higiênicos, as arapuás polinizam inúmeras espécies de plantas, como as de chuchu, cebola, abacate, manga, goiaba, coco e várias outras, nativas e introduzidas. As arapuás devem, portanto, ser conservadas. Além disso, é preciso muito cuidado ao se recomendar a destruição de ninhos de abelhas sem ferrão. Por fazerem parte da fauna silvestre, os ninhos dessas abelhas só podem ser destruídos mediante a autorização dos órgãos ambientais. A destruição dos ninhos sem essa autorização pode acarretar multas e outras penalidades. Patrícia, a Embrapa Meio Norte, ela possui projetos com as abelhas arapuás? Iniciaremos em breve um projeto para a criação de arapuás em colmeias, da mesma forma que são criadas outras abelhas sem ferrão, como urussus, jataís, canudos. Vamos também testar algumas estratégias para afastá-las dos cultivos agrícolas, como, por exemplo, a oferta de água com açúcar e o plantio de espécies de interesse das arapuás. Queremos investigar ainda as características do mel produzido, se esse mel pode ser consumido ou utilizado como ingrediente em outros produtos. É um trabalho de 3 anos, com previsão de encerramento em 2024. Obrigado pelas excelentes informações, pesquisadora. Muito bom ouvir as orientações da Patrícia sobre as abelhas arapuás. Verdade! E o que mais queremos é que nossos produtores tenham sucesso em seus cultivos. Mas também é necessário lembrar da importância das abelhas para a vida no nosso planeta e encontrar soluções para os problemas causados pelas arapuás. Muito bom! E agora a Eugênia traz algumas dicas reforçando o que a pesquisadora falou na entrevista. É com você, Eugênia. Pitacos da Hora. Uma das maneiras de afastar as abelhas arapuás dos plantios é utilizar os atrativos artificiais. Eles devem ser colocados entre as linhas ou no entorno da plantação. Pode ser usada água com mel, água com açúcar, café com açúcar ou chás.
Outro atrativo adotado por agricultores é a esponja embebida com xarope de mel e açúcar. Pode-se também fornecer como atrativos fontes de proteína, como farelo de soja ou trigo moído. A quantidade de atrativos a ser usada, a melhor concentração e a periodicidade de troca ao longo do ano dependem da densidade de ninhos na área, dependem também da existência de outras fontes de recurso e outros fatores, o que requer investigações adicionais por parte do produtor. Outra forma de afastar as arapuás é a coleta e transporte dos ninhos para outras localidades que devem estar distantes pelo menos 1 quilômetro do plantio. Como as arapuás tendem a ser bastante defensivas, a captura dos ninhos deve ser feita de madrugada, no início da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura estiver mais amena. Por segurança, deve-se usar pelo menos um véu para proteção da cabeça e uma camisa de manga comprida. No caso de algumas fruteiras, como a pitaia e o pêssego, por exemplo, tem sido utilizado o ensacamento dos frutos em áreas abertas para evitar o ataque das arapuás. O ensacamento dos cachos de banana com saco de polietileno perfurado, tão logo ocorra a formação dos frutos, é também uma prática que tem sido utilizada pelos produtores com bons resultados. Além do ensacamento, recomenda-se ainda a retirada do coração, umbigo ou mangangá da bananeira, pois as flores presentes nessa estrutura atraem as arapuás. Ótimo! Obrigado, Eugênia, por explicar pra gente sobre esses atrativos para as abelhas. Pois é, como você ouviu aí, agora você, produtor, já tem opções para afastar as abelhas arapuás de sua área de cultivo. Só não pode sair eliminando abelhas. Elas devem ser conservadas e protegidas. Muito bem, e agora a gente passa a palavra para o Júlio César Lopes, produtor de mudas em Teresina, no Piauí. Ele conta pra gente sobre as experiências dele com as arapuás. Fala, produtor! Me chamo Júlio César, sou engenheiro agrônomo e tem um viveiro aqui em Teresina e em Água Branca tem uma área de cajá. Na área de cajá não tenho grandes problemas com arapuá, mas aqui no viveiro a gente tem grandes problemas com arapuá, principalmente na muda que a gente produz de citros, laranja, limão, tanja, nas brotações novas e na muda de bacuri também. É um ataque muito grande nas brotações novas e se a área não tiver toda telada, a gente não consegue produzir a muda de bacuri. Eu tenho tentado controlar através de inseticidas, não tenho tido resultados, porque às vezes se afugenta os que estão ali atacando, mas como a família delas de arapuá geralmente está localizada em árvores, e principalmente nas árvores mais altas, a gente tem um controle muito difícil. E o ataque também é grande. Nas mudas exóticas, por exemplo, na muda de jabuticaba, antes da jabuticaba amadurecer direito, o arapuá vem e come completamente. Então, para se vender uma muda de qualidade, a gente tem que vender ela com frutos. E a gente tem tido muita dificuldade em ter essa muda com frutos por causa do ataque do arapuá. Obrigada, Júlio, pela sua participação aqui no Prosa Rural. E lembrando que as informações sobre como conviver com as abelhas arapuás estão disponíveis na página da Embrapa na internet. O endereço é www.embrapa.br. E você, amigo ouvinte, se quiser mais informações sobre o tema do programa de hoje, anote aí o telefone da Embrapa Meio Norte. Qualquer dúvida é só ligar. 86 é o DDD. Telefone 31980500. Repetindo, 86 é o DDD, telefone 31980500. Se preferir falar com a gente pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você vai encontrar o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. Por hoje é só, mas a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Eugênia Ribeiro. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Meio Norte.